Dá rosas tantas e tantas, e também dá rosas brancas, e dá outras encarnadas, e dá rosas amarelas. As cores do outono começam a surgir na paisagem. As vindimas estão aí e as caves começam a preparar-se para receber mais uma colheita. Na região da Bairrada, os vinhos espumantes são reis e a sua história nestas terras tem já muitas décadas. Muita dessa história passa pelas caves de São João que hoje vamos visitar. E nada melhor do que começar pelo início, num recuo no tempo que nos leva para 1920. Nós vamos entrar na parte mais antiga da empresa, que foi instalações construídas em 1930, de propósito para a espumantização. Em 1930 a empresa foi, com outras empresas da região, pioneiras na produção de espumantes. Para isso convidaram um enólogo francês que veio ajudar os produtores da região a produzirem espumante à semelhança do que se fazia na região do Champagne, e para isso foram criadas instalações específicas que depois vamos ver, com as características que na altura se consideravam imprescindíveis para a produção de espumantes. As características têm a ver com a temperatura, a umidade, todos esses... Temperatura constante, alguma escuridão, silêncio, etc. O silêncio é importante também? É importante porque as garrafas, sendo de vidro, vibram com a nossa voz e com os barulhos. Portanto, é importante que não vibrem muito, que o vinho esteja completamente em repouso, em silêncio, em descanso. Depois nós possamos vibrar ao beber. Sim, quando o bebemos e quando brindamos, por exemplo, com uma boa garrafa de espumante. A visita começa e os quase 100 anos destas caves de São João pesam nas paredes e nas garrafas que parecem esquecidas. São, afinal, vinhos tranquilos que, muito tranquilamente, apuram características e qualidades. Nós temos a maior garrafeira de vinhos de colheitas antigas do país. E temos aqui nestas instalações e do outro lado garrafas de de uma série de anos onde houve boas colheitas, talvez a partir de 54. É o vinho mais antigo que nós temos. E a partir de 63 podemos até comercializar esse vinho. Qual é o ano de melhor colheita de todas, pelo menos o que é considerado? Nós não podemos dizer qual é o ano de melhores colheitas. Aliás, em relação a colheitas antigas, até o que se costuma dizer não há boas colheitas, há boas garrafas de algumas colheitas. Sim, acredito, porque isso tem a ver com a forma como elas são armazenadas. Exatamente, nós temos algumas colheitas muito boas, brancos, nós temos vinhos brancos dos anos 60, que são quase milagres. Ainda está, não é normal, não é? Não são quase milagres. Temos muitas boas colheitas de vinhos tintos, porque há características na Bairrada que propiciam a conservação. Vinhos com um bom potencial de envelhecimento, quer a temperatura, quer as próprias castas e, no nosso caso, a capacidade de deixar ficar as garrafas e a capacidade de as terem armazenadas em boas condições. Esta zona está praticamente alocada à produção de espumantes. A produção de espumantes é um processo alegadamente complicado, mas fácil, porque nós temos um vinho normal que depois é colocado em garrafas, são colocadas enzimas e nutrientes. As enzimas, ao se desenvolverem, provocam anidrido carbónico que se dissolve na água, no vinho, como está em pressão, e que provoca aquelas bolhinhas características. O seu avô, quando, digamos, criou estas caves, já com certeza que tinha noção de que este era um ambiente perfeito para ter o vinho. Um dos irmãos do meu avô, que também ajudou a construir esta empresa, tinha trabalhado numa empresa de vinhos. Eles eram agricultores aqui da zona e, como agricultores da zona, eram produtores de vinho. Toda a gente aqui na zona da Bairrada são pequenos produtores de vinho. E a certa altura eles resolveram enveredar pela comercialização de vinhos, dos vinhos produzidos por eles e primeiro por vinhos do Porto, só que com a demarcação da zona de vinhos do Porto
foi-lhes proibida a produção do vinho do Porto e a comercialização de vinho do Porto. Então eles enveredaram pelos vinhos tranquilos, pelas aguardentes, pelos licores e nos anos 30 pelos espumantes. Vinhos tranquilos, essa nunca tinha ouvido, é completamente ignorante, mas o que é isso do vinho tranquilo? É o vinho normal, o vinho tinto, vinho branco, de mesa. Vinho de mesa, vinho branco, vinho rosé, são vinhos tranquilos e os espumantes. Muito bem. Então, agora, entrando pelas caves dentro, o que é que nos espera? O que é que nós podemos visitar aqui? Neste momento, aqui deste lado, encontram garrafas de espumante que estão a repousar, deitadas, enquanto as enzimas trabalham a segunda fermentação em garrafa. Vão ver ali daquele lado uma série de garrafas que estão, digamos, a sofrer, não é sofrer, um processo em que as enzimas, ao trabalhar, estão a criar o dióxido de carbono. Pronto. Aquelas bolhinhas próprias do champanhe. Esse processo vai criar resíduo, porque as enzimas vão morrer. E vai criar resíduo. Então as garrafas são transportadas para uns cavaletes, a que toda a gente chama pupitres, e é engraçado que todo este trabalho de produção de espumantes, como nos foi ensinado pelos franceses, nós utilizamos muitas palavras francesas ainda hoje. Aqui estão, portanto, as pupitres, onde periodicamente as garrafas são submetidas a um processo de agitação e sendo colocadas cada vez mais ao alto, para que esse resíduo possa aproximar-se do gargalo. Este é o processo de remoagem, para que esse resíduo aproxima-se do gargalo, para que depois se possa tirar esse bocadinho de resíduo e acrescentar com espumante de outra garrafa até chegar ao nível desejado do vinho. E essa técnica, porque é uma técnica e é preciso saber bem o que se está a fazer, de manusear as garrafas, também não é para qualquer um. Não é para qualquer um, porque isto é um trabalho que tem que ser feito periodicamente e com uma periodicidade quase diária, em que os funcionários vêm, agitam as garrafas, rodam-nas um oitavo de volta e colocam-nos cada vez mais ao alto. Se reparar, muitas das garrafas têm uma pinta branca, que é para poder verificar qual é o oitavo de volta que está neste momento a ser feito. Portanto, esta pinta é o indicador da posição da garrafa hoje. Amanhã vai ser agitada, vai ser colocada um bocadinho mais ao alto e a pinta vai mudar de lugar. Portanto, tudo isto é um processo manual muito, muito complicado. As paredes revestidas de garrafas impressionam e revelam a produção destas caves. Que ao todo nós produzimos não só de espumantes, mas de vinhos tranquilos, cerca de 1 milhão de garrafas por ano. Mas espumantes também varia. Nós neste momento estamos num crescendo na produção de espumantes, porque a Bairrada apostou na produção de espumantes e nós temos que seguir o caminho conjunto da Bairrada e estamos a aumentar a nossa produção de espumantes. Mas a geração... Para onde vão os vossos vinhos? Os nossos vinhos são muito para o mercado nacional. O português é um grande consumidor de espumante. Até há um ditado que se diz aí, ou uma tradição, principalmente na Bairrada, não há bairradia nenhum que não tenha uma garrafa de espumante no frigorífico. E muitas vezes nas nossas casas, quando alguém nos visita, em vez de oferecer um café, oferecemos uma taça de espumante. O mercado nacional está com uma grande apetência para os nossos espumantes e depois o mercado americano, Estados Unidos, o Brasil, o Canadá, os países nórdicos, talvez mais para os vinhos tranquilos do que para o espumante. Um bocadinho, Macau, também vendemos para Macau. Pronto, um bocadinho assim, temos o nosso mercado um bocadinho espalhado pelo mundo inteiro. As Caves de São João adquiriram a Quinta do Poço do Lobo para garantir produção própria e essa decisão mudou de forma significativa as caves e principalmente a qualidade dos seus vinhos. Fátima Flores explica porquê. Durante muito tempo, enquanto as adegas cooperativas não vendiam os seus vinhos, nós tínhamos a capacidade e a possibilidade de escolher nas adegas cooperativas os melhores lotes de vinhos. Entretanto, as adegas começaram a comercializar os seus próprios vinhos e tornou-se mais difícil para a empresa encontrar o vinho ideal. Então, a empresa comprou
uma quinta na zona de Cantanhede, na zona da Porcariça, uma zona muito boa para produzir bons vinhos, e a partir daí a empresa teve a liberdade de poder, com as suas uvas, fazer aquilo que queria, nas condições que queria, e fazer as experiências que queria. Isso deu-nos uma enorme liberdade e também uma enorme certeza na qualidade dos nossos vinhos, porque sabemos desde o início o que é que queremos fazer. Em setembro, no fim da vindima, nós começamos logo a pensar o que é que queremos fazer para o ano, onde e como. Mas afinal, falta perguntar: o que têm de particular os vinhos das Caves de São João? A engenheira Célia Alves responde: os nossos vinhos são bastante conhecidos pelo seu tempo de envelhecimento, que são consumidos mais tarde e são bastante apreciados, isto tanto nos brancos como nos tintos. Hoje em dia estamos a elaborar vinhos da nossa propriedade, Quinta do Poço Lobo, e compramos também uvas a agricultores daqui da região, que acompanhamos todo o processo do ciclo vegetativo da vinha, que aconselhamos na parte dos tratamentos fitossanitários, o tipo de poda a fazer, marcamos o tipo de vindima, e isto por forma a termos uvas de qualidade e com isso elaborar vinhos de qualidade e vinhos que continuem a ter o mesmo perfil de guarda, que é essa a filosofia das Caves de São João, intitulando-se com vinhos clássicos. Nós temos na nossa propriedade castas nacionais e internacionais. A nossa Quinta do Poço Lobo tem cerca de 37 hectares de vinha, e nas brancas temos Chardonnay, Arinto e Semillon, e nas tintas temos a Touriga Nacional, Vaga, Pinot Noir, Merlot, Syrah e Cabernet Sauvignon. Essas castas nos vinhos daqui da região da Bairrada, mas, tanto quanto sei, também compram vinhos e digamos que acompanham a produção na região do Dão. Sim, a empresa começou a comercializar vinhos do Dão na década de 60 e estabeleceu durante estes anos relações privilegiadas com produtores, no sentido de obtermos vinhos de qualidade, porque os vinhos são vinificados na região e depois são adquiridos e transportados para cá e são preparados aqui nas nossas instalações. Em termos de loteamentos e de estágio e de engarrafamento, é tudo feito aqui nas Caves de São João. Estamos aqui na adega, que é onde tudo se inicia, é onde recebemos as nossas uvas e as selecionamos para os vários tipos de vinho que vamos elaborar. Recebemos aqui as uvas nossas, próprias da nossa propriedade, e as dos nossos agricultores, em caixas de 20 quilos. Toda a vindima é efetuada manualmente e é a data de vindima, tanto a nossa como a dos nossos fornecedores de uva, definida por nós. E a partir daí as uvas são descarregadas aqui no desengaçador esmagador ou aqui diretamente nas prensas, dependendo do tipo de vinho que estamos a elaborar, e depois decorre a fermentação nestas cubas fechadas ou nos lagares em aberto, e há a transformação do açúcar em álcool, e temos o futuro vinho a nascer. A vinificação no passado era efetuada em cubas de cimento, que vimos há pouco. Atualmente a fermentação dos vinhos e a vinificação dos nossos vinhos é elaborada aqui nestas cubas de aço inoxidável, cubas fechadas ou cubas abertas, que nos permite realmente ter um controle mais rigoroso
sobretudo e, por exemplo, nas temperaturas de fermentação, que com este sistema nos permite controlar efetivamente a temperatura de fermentação, tanto para brancos como para tintos, e este lagar é o nosso indicador, onde nós colocamos a temperatura que pretendemos que a fermentação se desenvolva, e quando a temperatura sobe das massas ou do mosto que vai ser submetido ao processo de fermentação, começa a subir para além da temperatura pretendida, há uma eletroválvula na cuba que abre e que faz depois circular água gelada nestas camisas de refrigeração que estão adaptadas a cada um destes depósitos, e aí a temperatura baixa em função daquilo que nós definimos para este mosto fermentar. Como é que estão as uvas? Quais são as perspectivas que têm para a colheita deste ano? Olha, apesar de estar a ser este ano estar a ser um ano difícil pelas condições climatéricas que têm sido bastante adversas, estamos otimistas em ter ainda assim uma boa colheita para este ano. Quando é que sabem se a colheita é boa ou má? Isso ainda é muito cedo, mas eu diria que na fase final da vinificação já conseguimos ter dados mais concretos acerca da colheita deste ano. A qualidade, porque a quantidade é fácil ver, não é? Sim, mas a parte da qualidade é que é sempre difícil. Sim, da qualidade é mais difícil. Em termos de quantidade, este ano, isso já podemos assegurar que é menor. Vamos ter uma quebra, não só pela nascença, que também já por ela foi mais reduzida, mas porque também, tendo em conta as condições climatéricas que falava há pouco, sobretudo o escaldão que tivemos há cerca de 3 semanas atrás, afetou um pouco a nossa produção. Todas as visitas às Caves de São João terminam desta forma muito agradável, naturalmente provando um espumante das Caves de São João, e eu queria aproveitar para agradecer esta visita cheia de história, não é? Cheia de memórias dos quase 100 anos desta casa. Não é? Exatamente. É sempre um prazer nós podermos receber pessoas que venham ver a nossa casa, ver a nossa história, e neste caso até é muito gratificante saber que estas imagens poderão chegar à casa de tantos portugueses que vivem fora, mas que têm o seu coração ainda um bocadinho por aqui, por Portugal e especificamente pela Barrada. Muito obrigada pela oportunidade que nós é que agradecemos. Engenheira, este vinho que vamos provar agora é um vinho espumante de que ano? É um vinho da colheita 2015 e que foi elaborado com uvas provenientes da nossa propriedade aqui na Bairrada, que é a Quinta do Poço Lobo, e por isso estamos a provar um vinho espumante Quinta do Poço Lobo, Arinto e Chardonnay da colheita 2015. Este sítio onde estamos é, digamos que uma mostra, ou é uma sala onde há a possibilidade de se ver um pouco da produção das Caves de São João, que é uma produção diversificada, como poderão ver quando vierem cá. Fica a sugestão, Caves de São João, Anadia, é uma proposta que vos fazemos, e para o fim fica um brinde de saúde para todos os portugueses que vivem no Canadá.